É uma pessoa que tenho muita, mas muita consideração e admiração, um amigo, e algumas vezes eu o incomodo por causa de algumas situações lá no Brasil, mas recebemos sempre com muito carinho. Eu acredito que essa igreja o ama e todos aqueles que têm a oportunidade de ouvi-lo também acabam por amá-lo. Vamos saber quem é, de quem eu falo, por favor, multimídia. Gente, que Deus coloque no seu caminho para você derramar, para você entregar, para você fazer. Pastor, e se não me retribuírem, fique em paz, porque essa... É a sua quarta presença no Congresso de Missões. É vocacionado, relevante, missionário, inspirador e vem do Rio, Brasil. Renan Lopes da Fonseca é natural de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil. Casado com Thalita Duarte, é pai de Nicole Vitória e Nicolas Samuel. Como integrante da Assembleia de Deus Amor Sem Limites, desenvolve um ministério caracterizado pela comunicação prática da palavra e por forte envolvimento em iniciativas de impacto social. A sua participação recorrente em congressos e conferências evidencia a consistência ministerial e relevância no contexto missionário, consolidando uma trajetória marcada por serviço, influência positiva e edificação da igreja. Com honra e expectativa, recebamos o pastor Renan Lopes. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos de Deus, recebam todos a paz do Senhor. Os pentecostais já chegaram aí, digam glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Sua misericórdia dura para todo sempre. Queridos, eu quero tributar aos céus toda a minha gratidão pela graça e pelo privilégio de, pelo quarto ano consecutivo, retornar à Catedral de Adoração e Promessas e mais uma vez servi-los na ministração da poderosa Palavra de Deus. Alegria fazer parte mais um ano desse grupo seleto de pregadores do Congresso Missionário Remanescentes. Eu quero estender os meus agradecimentos à liderança máxima desta casa, como também desse tão progressivo ministério, na pessoa do meu pai, minha referência, reverendo pastor Ismael Sebastião. Glória seja dada ao nome do Senhor por sua vida. Falar do Senhor aqui, diante de tudo que já foi ouvido, é chover no molhado, mas o Senhor sabe do meu carinho, do meu respeito, da minha admiração. O Senhor sabe que no Brasil o Senhor tem um filho, e esse filho sou eu. Que Deus em Cristo abençoe sua vida, como também de sua muito digna esposa, minha mãe Glória, que sempre me recebe com muito carinho. Eu estou há 4 anos servindo como pastor auxiliar no Ministério Amor Sem Limites, inclusive a nossa igreja está nos assistindo agora. E todos os anos que eu venho aqui, a minha oração é que a graça que Deus deu ao Senhor aqui, Deus também me conceda lá no Rio de Janeiro. Que Deus abençoe o Senhor. Obrigado pela tão honrosa oportunidade. Deus abençoe
esse amigo, esse escudeiro, esse pai, pastor Gaspar. O senhor é sabedor do meu carinho, do amor que eu tenho e a admiração que eu tenho por sua vida. Vocês sabem que eu sou CAP, né? Lá no Brasil eu sou Amor Sem Limites, mas aqui e no restante do mundo eu sou CAP, e eu sou filho desses homens de Deus. Muito obrigado. Dirigindo aos senhores a minha palavra, eu estendo a minha gratidão a todo o corpo de obreiros, todo o protocolo, voluntários, todos os membros, todos que de forma direta e indireta participam do crescimento e do trabalho do Reino de Deus através da Catedral de Adoração e Promessa. Fica aqui a minha palavra de gratidão. Queridos, depois do trovão vem o estalinho. Como é que fica pregar depois dessa avalanche de glória, como Deus usou nosso amigo pastor Júnior Trovão? Mas eu quero louvar a Deus, porque só Deus para fazer essas coisas. Não é fácil pregar, seja aqui, seja em qualquer lugar. Pregar não é fácil. Mas a minha pressão aqui hoje, ela está dobrada. Uma, porque encerrar o Congresso Remanescentes não é para qualquer um. Segundo, porque pregar com as minhas referências, me assistindo, você vai orando a Deus aí, pedindo misericórdia. E eu quero tributar aos céus a minha gratidão e louvar a Deus pela vida do meu mestre, meu pai, meu amigo, pastor Carvalho Júnior. Eu vou começar por hierarquia. Seja Deus louvado. O senhor sabe do carinho que eu tenho por sua vida. E estar aqui com o senhor não é só cumprimento de uma promessa, mas a realização de um sonho. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Louvar a Deus pela vida eu tenho dois pais aqui hoje. O primeiro é o pastor Samuel Procópio, que eu carreguei a mala e carrego até hoje. Muito do que você vê em mim, eu aprendi com ele. E eu quero louvar a Deus por sua vida, pastor Samuel, pastor Adele. Seja Deus louvado pela vida de vocês. Meu segundo pai que aqui está é um pai branco, pastor Alex Gonçalves. Pastor Alex, Deus e eu somos testemunhas do carinho, do respeito, da gratidão que eu tenho por sua vida, sua casa, sua família. Obrigado por sempre me abraçar, aconselhar, cuidar do meu ministério. Que Deus abençoe sua vida. Queridos, se hoje eu estou aqui, é porque há 8 anos atrás, em 2018, Deus usou o pastor Ângelo Galvão para confirmar ao Brasil o meu ministério. Pastor Ângelo pregando nos Gideões, e ele disse assim: o Deus que levantou um preto está levantando outro. E depois daquele dia, a minha vida e o meu ministério nunca mais foi o mesmo. Pastor Ângelo, muito obrigado. O senhor sabe do meu carinho pela sua casa, sua família, no nome poderoso de Jesus. Pastor Júnior Trovão já está conosco. Sem palavras, tá? O senhor sabe disso. É difícil pregar depois do senhor, mas eu amo a sua vida. Queridos, pastor Genival Bento, não sei se está, mas eu quero mandar, ele provavelmente deve estar ouvindo, mandar um abraço muito grande para ele. Queridos, eu estou aqui com um príncipe que Deus levantou no Brasil, e ele, assim como ele é dessa nova geração. Ele é mais velho do que eu, então eu bato continência para ele. Pastor Jonathan Carlos, faz assim, meu amigo. Sua muito digna esposa, muito obrigado. Você sabe que eu tenho um carinho pela sua vida, o seu ministério, e eu respeito muito o que Deus está fazendo na sua vida. Muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida. Queridos, eu estou com muitos amigos aqui. Jonathan Lopes, Igor Barros, pastor Igor Barros, que é um filho, pastor Silas, pastor Cristiano, apóstolo Paulo César e muitos outros amigos. E eu queria louvar a Deus por todos os meus conterrâneos,
todos os meus patriotas que estão aqui. Seja Deus louvado pela vida dos meus amigos. Agora eu queria louvar a Deus pela vida dos meus irmãos e companheiros pregadores de Angola. O pastor Ismael nos traz do Brasil por bondade, por carinho, mas vocês estão bem servidos, porque Deus tem levantado os melhores pregadores da África aqui em Luanda, em Angola. Quero fazer menção de dois, já estendendo a todos os meus companheiros angolanos a minha gratidão. O primeiro, o pastor Isaac, que Deus abençoe sua vida. Eu disse para o senhor que lá no Brasil tem gente lhe ouvindo, isso é uma verdade. E o segundo é meu irmão, pastor Cornélio. Cadê Cornélio? Que Deus em Cristo te abençoe de forma muito poderosa. Eu fico vendo esses moços de Deus ministrar, e eu fico pedindo a Deus para levá-los para o Brasil, para o Brasil também receber um pouco do que Deus tem ministrado aqui em Angola. E essa palavra se estende a todos os meus amigos pregadores de Angola, de África, no nome poderoso. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dos ministros de Deus? Ok. Queridos, e para finalizar as minhas considerações, e já me perdoe o tempo que eu estou tomando, hoje a minha oportunidade foi uma só, então tenham paciência comigo hoje. E está me ouvindo, pastor Ismael, lá em casa, a minha muito digna esposa, pastora Thalita, os meus filhos Nicolas e Samuel, e a minha prima Rebeca estão assistindo. Eu quero mandar um beijo para vocês. Jesus vai visitar vocês aí também. Pastor Ismael, muitos amigos estão assistindo no Brasil, pregadores, pastores, e eu não vou citar porque foram muitas mensagens, mas aos meus irmãos, na medida que eu for pregando, eu vou tentar citar alguns amigos que estão nos assistindo. Um beijo no coração de todos, em nome de Jesus. Vamos à palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, os que trouxeram a Bíblia Sagrada, abram-na comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Se eu esqueci alguém, em nome de Jesus, me perdoa. Atos, capítulo de número 3. Eu quero ler alguns versículos para nossa breve meditação. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Você que já localizou o texto sagrado, por sinal, digam remanescentes. Está escrito assim: ora, Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração sendo a hora 9. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. Versículo 4. E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E ele tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e os ossos do tornozelo receberam força. Versículo 8. E saltando ele, se pôs em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando
a Deus, e você diz amém. Você que está em pé, antes de tomar o assento, levante o dedo de profeta o mais alto que você puder. Dedo indicador, levante o dedo de profeta, com muito carinho e respeito. Meu amigo pastor Edson, estende o dedo de profeta, aponte para o vaso que está perto de você, com carinho e respeito, aponte o dedo de profeta, isso, diga para ele ou ela, diga: meu irmão, que bom que você veio. Libere uma palavra profética para alguém e diga: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao teu coração, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Só quem acredita que vem coisa boa por aí, enche essa casa de glória a Deus. Aleluia. Se assente adorando, se assente adorando. Deus abençoe meu pai, pastor Adilson. Glória a Deus, glória a Deus. Olhe para mim, redobre a sua atenção. Eu serei breve, mas serei fiel ao que o Espírito Santo colocou em meu coração. Eu estava esses dias, desde que chegamos a Angola, em oração, pedindo a Deus a confirmação daquilo que Ele queria ministrar ao coração da igreja. E eu estava junto com alguns amigos, ainda me questionando a respeito do dia que eu iria ministrar. Geralmente quando eu chego cá, eu já recebo os meus dias, a data, a hora, e o pastor Ismael propositalmente me fez uma surpresa, mas o Espírito Santo de Deus me fez entender o porquê deste momento, porque Deus disse a mim que depois desse congresso de remanescentes, Ele vai levantar uma geração. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: é você que Deus vai levantar. Diga: é você que Deus vai levantar. O texto que ora lemos, é um clássico das Escrituras Sagradas. É, de fato, os primeiros atos dos apóstolos. Estamos diante do milagre do coxo da Porta Formosa. Como vocês estão ouvindo mensagens poderosas desde o primeiro dia desta conferência, e eu estou finalizando, por bondade de Deus. Eu não quero lhe cansar. Eu sei que você tem sido abastecido todos esses dias, então permita-me, eu não vou me prender, eu não vou tomar tempo na introdução desta palavra. Pelo contrário, você está a saber, a conhecer a vida e a história do coxo da Porta Formosa. Então eu serei extremamente objetivo, direto, e para que nós possamos entender algumas lições de Deus para nós nesta noite, eu preciso trazer a você 3 verdades a respeito do coxo da Porta Formosa. A primeira verdade é que o texto diz que ele era coxo desde nascença. Ele nunca andou, ele não sabe o que é caminhar, ele nunca deu um passo, ele nunca pulou, ele nunca saltou, ele não soube o que é as fases da vida de um menino que, quando nasce, começa a engatear, a dar os primeiros passos, a tomar confiança, a correr, a saltar. Ele nunca havia andado. Segundo ponto a respeito do coxo é que o texto diz que ele era um mendigo. Ele está submetido a um estado de mendigância. Ele é carregado todos os dias à porta do templo para pedir esmola aos que entravam. Terceira verdade a respeito do coxo, para o melhor entendimento daquilo que o Espírito Santo tem a nós nesta noite, é que ele está
está na porta, mas não tem acesso. Ele está na porta, mas não pode entrar. Ele não pode entrar. E eu poderia tomar um tempo para te explicar, à luz da história e à luz da cultura, o porquê que ele está na porta, mas não tem acesso. Porém, eu preciso dizer para alguém que por causa do sistema religioso, por causa da lei e por causa da cultura, ele não pode acessar ao sagrado. Entendendo isto, vem a primeira lição de Deus para nós nesta noite. O texto começa com a seguinte afirmação: e Pedro e João subiam juntos à porta do templo, à hora da oração. O texto que lemos afirma-nos que Pedro e João subiam juntos à hora da oração, sendo a hora nona. Eu gosto desse texto porque a hora que eles estão a acessar o templo, a subir ao templo, é a hora da oração, a nona. A hora nona equivale a nós às 15 horas da tarde. Quem, assim como eu, cresceu e nasceu em ambientes de círculos de oração, em cultos de intercessão, sabe que o culto da hora nona, como temos na nossa igreja, é proveniente deste horário, é proveniente deste texto, porque eles estão subindo a hora da oração, a hora nona. Isso me faz lembrar do que Jesus disse em Mateus capítulo 21, versículo de número 13 e 14. Se puder projetar na tela os textos que eu vou citar, você vai me ajudar. Pastor, e o que é que Jesus disse? Jesus disse que esta casa será chamada casa de oração. Acorde alguém do seu lado e diga: casa de oração. Olha o versículo de número 14, o texto diz: e foram ter com ele, guarde isso, ao templo, cegos e coxes, e os curou. Glória seja dada ao nome do Senhor. Isto também era uma prática estabelecida pelos pais da igreja, pelos apóstolos da igreja primitiva, no contexto em que lemos Atos capítulo 2, versículo 42. Coloque na tela, por gentileza, Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, guarda isso, e nas orações, Põe o versículo 46, a parte A. O versículo 46 e a parte A, o texto diz: e perseverando, unânimes, todos os dias, aonde? No templo, todos os dias no templo. Esta era uma prática estabelecida tanto pelo nosso Senhor Jesus, como estabelecida pela liderança máxima da igreja primitiva, representada pelos apóstolos. E eu guardo o texto, porque se você pegar o contexto, Atos 2, acontece um dos maiores eventos da história da humanidade, o cumprimento de uma das maiores promessas de toda a Bíblia Sagrada, o derramamento do Espírito, aonde eles estavam no cenáculo reunidos, e de repente veio do céu um som como de uma rajada de vento veemente, impetuoso. Versículo 2: e encheu toda a casa. E versículo 4: e todos foram cheios. Versículo 2: e encheu toda a casa. Versículo 4: e todos foram cheios. Isto implica em dizer que o que Pedro
Pedro e João estão fazendo ao subir ao templo vem depois da manifestação do Espírito Santo de Deus. Então me ajude a pregar. Eles estão cheios do Espírito. Acorde alguém do seu lado e diga: cheios do Espírito. Diga: cheios do Espírito. É assim que você vai sair daqui essa noite, cheio do Espírito. Cheio do Espírito. O texto diz que eles, cheios do Espírito, pegue a palavra, se todos os dias, isso era uma prática dos apóstolos, se todos os dias eles subiam ao templo, eu não sei se foi no dia seguinte, porque o texto não diz, mas o texto também não diz se foi ou se não foi, mas o que o texto diz é que Pedro e João estão subindo juntos ao templo, a hora da oração, a nona. Aqui está a plenitude de uma vida cheia do Espírito Santo. Pastor, por quê? Porque mesmo cheios do Espírito Santo, eles não abriram mão da prática da oração. Mesmo cheios do Espírito Santo, todos os dias eles estão à porta do templo, acessando o santuário e orando, porque quanto mais, pegue a palavra, quanto mais cheio do Espírito eu sou, mais dependente de Deus eu me torno. Vou de novo: quanto mais cheio do Espírito eu sou, mais dependente de Deus eu me torno. Eu preciso entregar uma palavra. O Espírito Santo não me enche, o Espírito Santo não te enche para satisfazer a sua vaidade, para você chegar em um ambiente como esse e dizer: olha como eu sou cheio, olha como Deus me usa, olha como eu prego, olha como eu oro, olha como eu canto, olha como eu profetizo. O Espírito Santo não te enche para te dar uma alta performance. O Espírito Santo te enche porque quanto mais cheio do Espírito Santo eu sou, mais dependente de Deus eu me torno. Eles estão cheios, mas eles não largam o altar da oração, e disso vocês entendem, porque eu nunca vi nesses 23 anos que eu prego a palavra de Deus, um povo como o de vocês, que se deixar, o congresso começou na segunda-feira, são 7 dias ininterruptos, são mais de 6 reuniões, 4 reuniões por dia, e vocês estão aqui, vocês estão dando glória, vocês estão crentes. Pastor, por quê? Porque vocês entenderam o princípio: quanto mais cheio eu sou, mais vontade de estar no ambiente da glória, no ambiente da oração. Quanto mais eu estou sentindo graça para pregar esta noite, e o céu toma a minha boca para dizer para alguém: não te aparte da tenda, não te aparte do altar da oração, porque quanto mais cheio eu sou, mais eu oro. Quanto mais cheio eu sou, mais perto de Deus eu fico. Quanto mais cheio eu sou, mais aptidão espiritual eu tenho. Quanto mais cheio eu estou, aí vem o salmista e grita dizendo no Salmo de número 20, no Salmo de número 34, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias em tua casa. Vale mais um dia em teus átrios do que 1000 em outros lugares. Nós saímos do carnaval no Brasil, e no carnaval o ano virou, as pessoas entraram no pré-carnaval. Durante uma semana eles pularam para o demônio, cantaram para o demônio, se vestiram para o demônio. A festa da carne, você pensa que acabou? Não. Na quarta-feira de cinzas,
começa o pós-carnaval. Aí tu acha que eu saí do Brasil para perder para o demônio? Tu acha que eu saí do Brasil para perder para Satanás? Nós só não ficamos 24 horas dentro da igreja, é porque não podemos, é porque temos responsabilidades, nós temos compromissos, nós temos afazeres. Ninguém aqui é à toa na vida, mas o que nos segura a estar aqui 10 da manhã até a noite é a certeza que este lugar não é outro lugar senão a casa de oração. Aleluia. Olhe para mim e prepare para receber. Segundo ponto, o texto diz que eles subiam juntos. Acorda quem está do teu lado e diga: eles subiam juntos. Diga: eles subiam juntos. Prepare para receber uma palavra. Pastor Alex, eles estavam no exercício da missão apostólica. Me ajude na comunhão. Acorda alguém do teu lado e diga: eles estavam. Diga: eles estavam no exercício, diga, da missão apostólica. E é para quem vai pegar, pastor, porque isso não é um caso isolado, mestre, pastor Carvalho Júnior, isso não é um caso isolado, não, pastor, não. Vamos de Bíblia. Marcos capítulo 6, versículo 7 e o versículo 13, para quem trouxe glória. Marcos 6, versículo 7, chamou a si os 12 e começou a enviá-los. Pega a palavra: de 2 em 2, de 2 em 2, de 2 em 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos malignos. Versículo 13, é para quem tem glória. Versículo 13, e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Não é um caso isolado, é o serviço da missão, é o serviço do apostolado. Eu vou provar. Lucas capítulo 10, versículo de número 1. Vai comendo Bíblia, porque daqui a pouco eu vou entregar. Lucas capítulo 10, versículo 1. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, de 2 em 2, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde havia de ir. É para quem é de Bíblia. Lucas 24, versículo 13, por favor. É por isso que quando Jesus ressuscitou, no caminho de Emaús, ele achou quem, pastor? Dois. E quem são eles? Olha o texto: e eis que no mesmo dia iam 2 deles, de 2 em 2, de 2 em 2, iam eles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. Versículo 14, é para quem é de Bíblia. Versículo 14, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Versículo 15, para quem tem glória. Versículo 15, para quem tem glória. E aconteceu o que? Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. O que me empolga de pregar, é que Jesus disse em Mateus 18, versículo 19 e 20, rápido. O que me empolga de pregar é o que Jesus fez em Emaús, é o que ele determinou aqui. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Calma, põe o versículo de número 20, porque onde estiverem 2, não é 1, porque 1 não concorda com ninguém. Lá vai, não concorda com ninguém. Onde houverem 2, não coloque na Bíblia o que não está. Não é 1, é onde houverem 2. Olha a missão: vão de 2 em 2, vão de 2 em 2, vão de 2 em 2, porque onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou junto,
eu estou no meio, eu estou presente. Agarra a mão de alguém agora, acorda ele ou ela e diga: não é um, diga: somos dois. Pastor, por quê? Porque obra missionária não se faz com individualismo. Obra missionária, vou começar. Obra missionária não se faz com prepotência, não se faz com autossuficiência. Obra missionária não é para individualista. Só eu tenho, só eu sei, só eu posso, ninguém faz. Não, obra missionária se faz em união. Acorda quem está do teu lado. Aqui está a primeira lição. Acorda quem está do teu lado e diga: obra missionária se faz, diga, em união. Acorda esse vaso aí, diga: obra missionária se faz em união. Eclesiastes capítulo 9 versículo 10. Se quiser anotar, anota. A obra missionária se faz em união. Eclesiastes 9 é para quem trouxe glória. E tudo que te vier a mão para fazer, faça com a tua... Não. Eclesiastes 4, versículo 9 e 10. Eclesiastes 4, 9 e 10. É para quem tem glória. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Versículo 10. Porque se um cair, o outro levanta. Porque se um cair, o outro levanta. Ajude-me a pregar. Eu queria que as minhas mães orassem por mim. Eu queria que os meus pais orassem por mim, porque eu acabo de receber uma informação do céu. Jesus me disse que vai sacudir esse lugar esta noite. Acorda quem está do teu lado e diga: eu preciso de você. Diga: você precisa de mim. Diga: e nós somos dependentes da graça, somos dependentes da glória, somos dependentes do poder, somos dependentes do favor. Somos! Olhe para mim, eles estão no serviço da missão. Eu não sei quem vai pegar, pastor, eles estão no serviço da missão. Só que olha aqui, essa conexão ministerial não começa em Atos 2. Acorda esse vaso aí rápido. Diga para alguém, diga: essa conexão, diga, não começou em Atos capítulo 2. Pastor, aonde foi que essa conexão começa? Olha para alguém do teu lado e diga: na ressurreição. Não, acorda ele e diga: na ressurreição. Olhe para mim, se assenta. Sobre eles está a liderança máxima da igreja primitiva. Vamos de Bíblia. João capítulo 21, versículo de número 17. João capítulo 21, versículo 17. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: tu me amas? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Ainda no mesmo contexto, põe o versículo de número 20 do capítulo de número 21. Põe o versículo 20. Olha o texto. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia. Quem? Aquele discípulo a quem Jesus amava, João, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Põe o versículo 21. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste o que será? Versículo 22. Disse-lhe Jesus: se eu quero, vou de novo. Se eu quero que ele fique até que eu venha,
que te importa a ti? Vou de novo. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Porque quem escolhe não é você, quem levanta é Deus. É muita gente dizendo eu quero, e o céu está dizendo eu não quero. Mas tem gente que os homens dizem esse aí eu não quero, mas Jesus apareceu na remanescente e diz eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Oh glória! Eles são os líderes da igreja primitiva. Agora olhe para esse vaso que está perto de você e diga: não começou na subida. Diga, não começou na subida. Diga, começou na perda. Acorda ele aí, acorda. Diga, não começou na subida. Diga, começou na perda. É para quem trouxe glória. João capítulo 20, versículo, só voltar um capítulo. João capítulo 20, versículo 3 em diante. Não começou na subida, porque teus amigos de verdade não é quem está com você na subida, é quem está com você na dor, é quem está com você na perda. Porque na hora de subir, todo mundo quer uma selfie. Na hora de subir, todo mundo quer uma foto. Na hora de subir, todo mundo quer um pedido. Mas os de verdade não estão na subida, os de verdade estão na dor. Então Pedro saiu com o outro. Quem é o outro? João. E foram ao sepulcro. Versículo 4. E os dois, lembra da missão? Vão de dois em dois, vão de dois em dois. E os dois corriam juntos, mas um correu mais apressadamente do que o outro. Olha para cá, porque aqui está uma lição. E qual é a lição, pastor? Aqui está na ressurreição, mestre, pastor Carvalho Júnior, a representação do reino de Deus. Vou de novo, mãe Glória. Aqui no cenário da ressurreição está a representação do reino. E quem João e Pedro e João representam? O ministério. Acorda quem está do teu lado e diga: o ministério. Diga, o ministério. Só que olha a lição, porque uma hora vai se tornar uma engrenagem, uma hora vai ter comunhão, uma hora vai ter perfeição, uma hora vai ter excelência. Mas enquanto a perfeição, Paulo diz que eu devo crescer até chegar à estatura de varão perfeito. E enquanto a perfeição não chega, aprenda com os detalhes, aprenda com os detalhes. Olha o texto: eles começaram correndo juntos, eles começaram correndo juntos, porque ministério não é maratona de 100 metros, ministério não é corrida de 100 jardas, ministério não é para quem tem pressa, porque João correu mais apressadamente do que Pedro. E a pergunta é: para que correr? Para que a pressa? Se Pedro, quando chega no túmulo, pega a palavra, Pedro, quando chega no túmulo, o texto diz que Pedro entrou e João chegou primeiro, mas não teve coragem de entrar. E a pergunta é: correr para quê? Se na hora de entrar no ambiente da glória, correr para quê? Se na hora de entrar no ambiente da ressurreição, correr para quê? Se na hora de entrar no ambiente do sobrenatural, você tem medo. Eu vim pregar. Esse culto hoje não é para quem veio ficar na porta. Vou de novo. Esse culto hoje não é para quem veio ficar na porta. E eu não digo do protocolo, eu não digo dos obreiros, eu não digo do staff, eu digo no âmbito espiritual. Porque João parou na porta, teve medo e não entrou. Essa noite não é para quem veio assistir, porque se fosse para assistir, ficava em casa vendo Netflix. Se fosse para assistir, ficava em casa vendo novela. Esse ambiente não é para quem veio ver. Esse ambiente é para crente Pedro, que independente da dor, eu
não vou ficar de fora. Eu vou entrar, 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 eu vou entrar. Ai meu Deus, me ajude a pregar. Olhe para esse vaso do teu lado aí rápido. Olha para esse crente e pergunta para ele. Diga, veio ver? Diga, ou veio entrar? Diga, veio assistir? Ou veio mergulhar? Diga, veio para ver? Ou veio para receber aquilo que o céu tem? Se tem alguém que veio entrar no ambiente do sobrenatural, abre a boca. Acorda quem está do teu lado. Acorda quem está do teu lado. Diga para ele, diga, missões se faz em união. Olhe para mim, olhe para mim. Pedro é um, João é outro. Eu poderia tomar alguns minutos só para falar sobre a diferença comportamental de ambos. Eu poderia gastar alguns minutos só para falar sobre o Pedro impulsivo, sanguíneo, bipolar, impulsivo, e falar sobre o João, porque um tem uma personalidade, o outro tem outra personalidade, mas o tempo não me permite, mas eu preciso dizer para alguém que quando o propósito é o mesmo, as diferenças que nos separam não é maior do que o propósito que nos une. Olha para esse vaso que está perto de você, acorda ele aí, acorda ela, diga, as diferenças que nos separam, diga, não é maior do que o propósito que nos une. Eu estou aqui diante dos maiores pregadores que Deus já me permitiu ouvir, e cada um aqui tem uma personalidade, cada um aqui Deus usa na sua própria instrumentalidade, só que o que me difere dos meus companheiros não é maior do que aquilo que nos une. Por que, pastor? Porque o vaso pode ser diferente, mas o dono é o mesmo, a glória é do mesmo, o Senhor é o mesmo. Olhe para mim, se assente só mais um pouquinho, anote, olhe para mim. Como um pregador clássico, olhe para mim, como um pregador clássico, eu poderia colocar um tema nessa mensagem. E qual é o tema, pastor? Missões na Porta Formosa. Diga para alguém, diga, missões na Porta Formosa. Primeira lição, missões se faz em união. Diga para alguém, missões se faz com união. Segunda lição, olha o texto, e Pedro com João, 2 em 2, fitando os olhos nele. Eu disse que não iria chover no molhado, então pega a palavra. E Pedro com João, fitando os olhos nele. Isto é, biblicamente, uma expressão de compaixão. Olhe para alguém que está do seu lado e diga, compaixão. Segunda lição, missões se faz com compaixão. Acorda quem está do teu lado e diga, compaixão. Quando Pedro e João fitaram os olhos nele, eles estão dizendo, a tua condição, a tua necessidade, a tua deficiência, não condiz com o lugar que você está. Eu vou mexer com alguém. Pastor, por quê? Ele está coxo, deficiência física desde nascença. Segundo, ele está em estado de mendigância. Terceiro, o sistema religioso, a lei, a cultura não permite ele acessar o sagrado. Então, quando Pedro fita os olhos nele, Pedro está dizendo, o lugar que você está não condiz com a realidade que você tem. Pastor, como assim? Porque você encontrar alguém deficiente, mendigando em uma praça, é normal. Você encontrar alguém doente, deficiente em um ponto turístico,
é normal. Você encontrar alguém mendigando em uma avenida pública, é normal. Você encontrar alguém doente mendigando na porta de um hospital, é normal. Agora, na porta da igreja, não. Só o pastor Gaspar entendeu, vou repetir. O ambiente que ele está, aliás, a condição que ele está, não condiz com o ambiente que ele está, porque ele está mendigando, doente na porta de uma igreja. Só que a hipocrisia do sistema é essa: é melhor dar uma esmola para dizer que eu estou ajudando, do que revelar a minha falta de espiritualidade e autoridade, para dizer: a tua condição não determina o teu destino, a tua condição. Eita, ei, me ajude a pregar. Acorda alguém do teu lado e diga: as máscaras, diga, a capa da hipocrisia, diga, vai cair aqui essa noite, porque aqui não é teatro, aqui não é hospital natural, mas espiritual é, natural não. Aqui não é ponto turístico e nem praça de alimentação. É inadmissível alguém entrar aqui doente e sair doente, entrar aqui oprimido e sair oprimido, entrar aqui endemoniado e sair endemoniado. Prega a Deus na minha boca. Essa noite Deus vai dar da autoridade que está aqui, Deus vai distribuir no meio dessa multidão. Onde você vê um caído, onde você vê um coxo, aonde você vê um enfermo, Deus vai te dar autoridade. Deus vai. Eu vim pregar. Hoje Deus vai arrancar de ti essa dependência. Deus não te chamou para viver de esmola. Meu pai, pastor Edson, Deus me trouxe aqui. Vai explodir. Deus não te trouxe aqui para viver dependendo de esmola de religiosidade, de esmola emocional, de esmola de atenção. Deus vai te tirar da condição de pedinte e Ele manda te dizer: o que eu tenho. Ai, enquanto a igreja está dando glória, prega a Deus na minha boca. Hoje o espírito de miséria vai sair. Hoje o espírito de pedinte vai cair. Hoje a dependência, esmola não tem poder de mudar a tua vida. Esmola diz para você: continua assim, continua aqui, continua do mesmo jeito, porque amanhã tem mais um paliativo. Só que eu vim pregar: o que muda a tua história não é esmola, o que muda a tua história é levanta e anda, é levanta e anda, é levanta e anda, é levanta e anda. Jesus dos crentes. Uma mão é pouca, levante as duas. O que você precisa, Deus tem para te dar. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Eu vou esperar você profetizar para 3. Diga para alguém, diga: a ordem já foi dada. Diga: a ordem já foi dada. Em nome de Jesus. Levanta, levanta, levanta. Eu espero você adorar. Olemanta comeneu e sabá.
Rebedecou Managasui de Raijova, Lemande Calamara. Quando eu voltar aqui, ano que vem, vai ter uma fila de testemunho dizendo: pastor, Deus mudou a minha condição. Pastor, Deus mudou a realidade. Quem estava atrofiado na porta do santuário, amanhã vai estar no ambiente do sobrenatural. E se tem alguém para pegar o que o céu acabou de liberar aqui agora, receba! Enquanto a igreja adora, coloca retorno para mim, retorno, tô sem aqui. Enquanto a igreja adora, coloca retorno para mim. Se assente, se assente, se assente, se assente. Vocês estão a me agitar. Vocês estão a me agitar. Eu preciso pregar. Segura. Como disse o pastor Samuel Procópio em 2014 nos Gideões, eu não sou movido pelo barulho do auditório. Calma, calma. Eu preciso entregar. Eu tenho uma palavra para entregar e eu vou entregá-la aqui hoje. Primeiro, missões se faz com união. Segundo, missões se faz com compaixão. Pega a palavra. Pastor Júnior Trovão. Compaixão vem de uma palavra, pastor Ismael, do latim, compassio. É a junção de dois termos. Com, que significa junto. Passio, que significa sofrer. Então é literalmente sofrer junto. Calma aí, pastor, não entendi. Compaixão, Jonathan Carlos, é sentir a dor do outro como se fosse sua. O que é que Pedro e João estão fazendo aqui? Quando o texto diz, pastor Ângelo, e fitando os olhos nele, Cornélio. Minha saudação ao pastor Jorge Batista, mestre. E fitando os olhos nele. Biblicamente, pastor Gaspar, o que Pedro e João estão fazendo é o seguinte: eu me compadeço com a sua situação. Pedro e João estão olhando e estão dizendo assim: quem poderia estar aí sou eu. Eu tenho uma palavra para os ministros. Apóstolo Paulo César, quem celebra a queda de um companheiro? Vou de novo. Quem celebra a queda de um companheiro? Primeiro, que não é homem. Segundo, você hoje pode estar por cima, mas cuidado, a vida é uma roda gigante. Vai doer. Se quiser, anote. A maior evidência da espiritualidade de Pedro e João não está na prática religiosa de subir ao templo, mas na compaixão exercida ao mendigo na Porta Formosa. Vou de novo, eu tive que anotar. A maior evidência da espiritualidade de Pedro e João não está na prática religiosa de subir ao templo, porque subir aqui para dar glória é fácil, mas na compaixão exercida. Ei, meu filho, quer mostrar para mim o quanto você é espiritual? Não é o quanto você está aqui performando em oração em línguas. Quer mostrar para mim o quanto você é espiritual? É a capacidade que você tem de se colocar no lugar dos outros. Vou falar. Jesus sempre
sempre operou milagres. E João disse: se tudo que ele fez fosse escrito, não teria livro no mundo. Só que os milagres de Jesus foram realizados com dois pilares que você às vezes não percebe. Primeiro, todo milagre de Jesus é antecedido por uma atitude de fé. Porque se você quer viver milagres, você precisa ter fé. Só que se eu ministrar cura sobre você e você não tiver fé, a cura pode acontecer por causa da minha fé. Só que não basta só ter fé. Jesus ensina. O que, pastor? Mateus, capítulo 14, versículo 14. Olha o segredo dos milagres de Jesus. Está aqui, ó. Mateus 14, 14. E Jesus saindo viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão. Alguém já se perguntou por que os milagres sumiram? Por que não se vê mais prodígios, sinais e maravilhas? A resposta está aqui. Por quê? Primeiro, a falta de fé. Segundo, a falta de compaixão. Remanácio. Eu estou pregando para a gente aqui que quando o remanescente acabar, aonde tu vê um mendigo, um enfermo, um drogado, um doente, um oprimido, Deus vai te dar tanta compaixão que você vai fazer igual Pedro e João. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar agora. Em nome de Jesus, não volta mais para cachaça. Em nome de Jesus, não volta mais para droga. Em nome de Jesus, não volta mais para prostituição. Em nome de Jesus, é a última vez que eu te vi caído aqui. Deus vai te levantar para levantar alguém. Terceira lição: agarra a mão de alguém. Eu já citei aqui, mas agarra a mão de alguém e diga assim, ó: missões se faz com autoridade. Olha para mim, calma. Mas o que eu tenho. E o que Pedro e João tinham? Autoridade. Quando Pedro e João diz: olha para nós, ei, olha para mim. Perceba que há uma conexão no texto. Como é que eles subiram? Juntos. Como é que eles subiram? Só que na hora de falar com o coxo, quem falou? Pedro. Só que Pedro não disse: olha para mim. Gente, calma. Se Pedro dissesse: olha para mim, estava certo. Porque ele está dizendo: olha para quem está falando. Não tem nada errado. Olha para. Só que a prova que não é um, é dois. Não é sobre dinheiro, é sobre propósito. Pedro disse: olha para. Quem fala sou eu, mas o que eu tenho, ele tem. Quem fala sou eu, mas da carne que eu comi, ele comeu. Quem fala sou eu, mas do sangue da nova aliança que eu bebi, ele também bebeu. Quem fala sou eu, mas da autoridade que eu recebi, ele também recebeu. Olha para esse vaso que está perto de você e diga: Deus vai te dar autoridade. Diga: do que está sobre mim. Diga: do que está sobre mim. Acorda ele ou ela. Diga: do que está sobre mim. Diga: Deus vai compartilhar com você essa noite. Fala com autoridade, com autoridade. Diga: do que está sobre mim. Deus vai compartilhar. E eu não vou tomar tempo. É para quem vai voar. Em nome de Jesus. Olha o que ele tem. Olha o que ele tem. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho autoridade. Aonde? No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levanta-te e anda. Sobre Pedro está
dava o poder e a autoridade do nome de Jesus. É para quem é de Bíblia. Lucas capítulo 9, versículo 1 e 2 é o texto que o pastor Eliseu Rodrigues ministrou a nós. Lucas 9, 1, 2. Eu vou provar que não é sobre mim, não é sobre Pedro e não é sobre João, é sobre o que nós carregamos. Olha o texto: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder, ou poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curarem enfermidades. Versículo 2, e é para quem é de glória: e os enviou para pregar o reino de Deus, para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Agora, só para esse lugar tremer de glória, põe o texto áureo da obra missionária, põe o texto áureo da obra missionária. Qual é o texto áureo da obra missionária? Marcos 16, Marcos 16, versículo 15. Eu vou ler o 17, mas põe o 15. E disse-lhe Jesus: ide, pregai o evangelho a toda a criatura. 16, 16, 16. Quem quer, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. 17, e é a cereja do bolo: e estes sinais seguirão aos que creem em meu nome. Não é no nome de Renan, é no nome de Jesus. Não é no nome do trovão, com todo respeito, é no nome de Jesus. Não é no nome do pastor Carvalho, do pastor Ângelo e dos meus companheiros, com muito respeito. Nós somos o veículo, nós somos os garçons, nós somos as ferramentas na mão do valente. É sobre quem, pastor? E em meu nome. No nome de quem? De Jesus. Expulsarão demônios. E o que mais? Falarão em novas línguas. Eu estou com uma informação para quem vai voar: demônios serão queimados aqui esta noite. A glória. Pessoas serão batizadas com o Espírito Santo esta noite. Põe o versículo 18, é para quem vai voar. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Deus vai te dar autoridade para pisar, para pisar, para pisar em serpentes e escorpiões. É para quem vai voar. E imporão as mãos sobre os enfermos, os curarão. Eu tomo 30 segundos daquilo que Deus ministrou ao meu coração para dizer: está sendo estendido aqui agora um manto de autoridade espiritual. É para quem está ligado. Eu vou repetir: está sendo estendido da galeria a nave ao altar um manto de autoridade espiritual. Prega a Deus da minha boca. Está sendo erguida, levantada aqui uma geração cheia de poder e autoridade sobre o nome que está acima de todos os nomes. Prega a Deus na minha boca. Aonde você pisar, Jesus vai pisar junto contigo. Aonde você entrar, Jesus vai entrar junto contigo. Aonde você colocar a mão, Jesus vai colocar as mãos junto contigo. Eu vim pregar: quando você sair daqui, aonde você pisar, vai cair o bruxedo, vai cair o feitiço, vai sair. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu, me ajude a pregar. Quem estiver enfermo aqui agora, é ordem de Deus. Quem estiver enfermo aqui agora, coloque a mão sobre o local da tua enfermidade. Quem estiver enfermo aqui agora, coloque as mãos sobre o
local da tua enfermidade. Quem não é batizado com o Espírito Santo, agarra na mão de alguém batizado com o Espírito Santo aqui agora. Jesus falou comigo: Renan, o congresso dos remanescentes vai encerrar com chave de fogo, glória, prodígios e sinais e maravilhas. Meu Deus do céu, enquanto os batizados com o Espírito Santo começam a orar em línguas agora, quem é batizado começa a orar em línguas agora. Meus pais, me ajudem na oração. Minhas mães, me ajudem na oração. Quem é batizado comece a orar em línguas agora, porque o céu falou para mim que vai explodir uma unção de batismos, renovo, cura, poder e autoridade agora. Quem é do glória, aumenta o volume. Quem é do aleluia, aumenta o volume. Meu Deus, meu Deus, enquanto tem gente orando, demônios estão largando a tua família, pactos estão sendo quebrados, vai explodir. Enquanto tem crente orando, Jesus está visitando a casa de crentes aqui agora. Enquanto tem crentes no altar, Jesus está quebrando todo grilhão, toda corrente e toda maldição. Aonde estiver um crente batizado com o Espírito Santo, receba agora este manto de autoridade espiritual. Agora, 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 agora. 30 segundos, 30 segundos. Eu estou entendendo. Esse lugar vai tremer. Quem é batizado, ora em línguas. Quem não é, receba batismo agora. Quem não é batizado, receba batismo agora. Enfermidades começam a desaparecer aqui agora. Eu queria a intercessão ligada, os pastores ligados, porque vai começar a cair demônios por todo. Meu Deus, meu Deus, eu estou ouvindo barulho de gritos. Demônios estão queimando aqui agora. Vai cair o cavalo, vai cair o cavaleiro, vai cair o principado, vai cair a potestade, vai cair, vai cair. Olha Deus tomando os vasos, olha Deus tomando os vasos, olha Deus tomando os vasos. E vai explodir, 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 vai explodir. Meu Deus, meu Deus, eu queria uma câmera ali no anexo agora. Eu queria uma câmera ali no anexo agora, porque enquanto eu estou pregando, lá no telão, lá no telão, lá no telão, lá no telão, enche, 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 enche. Filma, meu filho, enche, enche. A catedral acabou de ser cercada da glória. Chá, 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 chá. Olha o renovo, 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 olha o renovo. Olha a glória aí, olha a glória aí. Quem é da marcha vem. Quem é de Jesus, que é isso? Jeremeu, Rebiababa. Adacote de Ferrebio, Rebada canta, Rabada calaba, Rabada catata. Ah, Jesus, eu vou voar, eu vou voar. Pastor Ismael, eu acabei de ouvir barulho de ossos estralando. Vou de novo. Eu acabei de ouvir barulho de ossos estralando. E Deus falou comigo: acabou de cair toda a atrofia espiritual. Agora acabou de cair toda a atrofia espiritual. Olha a glória aí. Olha a glória aí, olha a glória, Jesus. Quem é da língua vem, quem é da mais Jesus.
Olha lá, olha o que está acontecendo ali. Olha o que está acontecendo. Jesus os crentes. Vai ter gente colocando enfermidade para fora agora. Vai ter Jesus os crentes. Olha lá, se vomitar aí, faz sinal. Jesus, oh papai, me guarda. Acabou de cercar a catedral uma miríade de anjos, e o céu falou: Renan, eu estou levantando agora. Olha aí, meu Deus, olha lá na galeria. Olha, Jesus dos crentes. Segura os instrumentos, segura, porque eu quero ouvir barulho só de línguas estranhas, oração e marcha. O Brasil vai ouvir o que está acontecendo aqui agora. Só quem crê pega. Olha lá debaixo da plataforma. Olha lá debaixo da plataforma. Olha lá, só eu e a igreja. Acabou de descer aqui dentro uma bola de fogo. Para quem quer pegar, receba agora. Pastor Ismael, eu sei que o tempo generoso que o Senhor me deu acabou. Eu sei. Mas eu vou pedir o crédito. Eu vou pedir o crédito que eu tenho com o Senhor. Não vai dar para terminar a mensagem. Ano que vem eu termino. Mas eu vou pedir o crédito que eu tenho. Olhe para alguém do teu lado, pega a mão direita assim, ó. Mão direita. Segura na mão de alguém. Mão direita com mão direita, segura. E Pedro, estendendo-lhe a mão direita, não fala, grita. E Pedro, estendendo a mão direita. Igor Barros, por que a mão direita? Porque a mão direita fala de força, mão direita fala de honra. Ninguém começa nada com o pé esquerdo, nem com a mão esquerda, começa sempre com o pé e com a mão direita. Só teve firmamento porque Pedro segurou na mão que dava força, e a mão direita. Desde o Gênesis até
a cruz sempre foi o lado direito, e a igreja nasceu do lado direito da cruz. Vem comigo para a Bíblia. No dia em que Raquel estava dando a luz ao seu segundo filho, ela gritou com dores e disse: o nome dele é Benoni. Mas Jacó, como pai, se posicionou e disse: o nome dele é Benjamim, o meu filho da minha mão direita. Pedro, no dia da pescaria, ele olhou para Jesus e disse: tentei a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Jesus disse: então lança a rede do lado direito. Estevão, sendo apedrejado, ele disse: eu vi os céus abertos e eu vi Jesus assentado à direita do Pai. Ananias ouviu uma voz e disse: levanta-te e entra na rua chamada direita. Isso aqui vira profecia. Se eu puder entregar, eu posso. Levante a mão que eu vim profetizar. Salmos 121, verso 5. O Senhor é quem te guarda, a tua sombra e a tua direita. Salmos 91, verso 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nem você, nem a tua casa, nem a tua família vai ser atingida. Isaías 41, verso 13. Eis que eu, o Senhor, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. No dia da crucificação, o ladrão da direita olhou para o da esquerda, porque o da esquerda não aproveitou a oportunidade. Ele disse: salva tu e salva a mim. O da direita olhou e disse: se você não quer, é um direito teu. Jesus, me leva contigo para onde tu for. O ladrão da direita disse: me leva contigo, porque a oportunidade é única. Jesus olhou e disse: poderia acontecer amanhã e depois da manhã, mas só por causa da tua fé. A palavra é: ainda hoje, ainda hoje, ainda hoje, ainda hoje, ainda hoje, ainda hoje. Pastor, e onde é que entra a cruz? Abre o braço, pastor Renan. Quando a morte achou que venceu, antes da cabeça de Jesus tombar, eu não sei quem pega. Ele disse: venci a morte até agora, para chegar agora a morte de me vencer. Ele olha para o céu e diz: a ti entrego o meu espírito. Quando a cabeça dele tombou, o soldado pegou a lança e furou o lado direito e saiu. Quando tirou, saiu água e sangue. Olhe para mim aqui. Água e sangue só sai de uma mulher no dia que ela está em dia de parto, dando a luz. Quando o diabo achou que a catedral da promessa acabou, o congresso remanescente estava nascendo do lado direito, do lado direito, do lado direito. Levante a mão, pegue na mão de alguém. Não pegue na mão de desligado, pegue na mão de quem está ligado. Me ajude na comunhão. Pegue na mão de alguém, sacode a mão dele, diga para ele, diga para ela: Jeová vai pegar na tua mão direita. Diga: tem gente que achou que você ia cair. Diga: mas a informação hoje é: ele vai te dar força para você vencer. Lá vai, o laço se quebrou, o laço se quebrou e você escapou. Toda a igreja, eu devolvo agora. Toda a igreja, levante as duas mãos. As duas. Aonde tiver uma mão levantada agora,
O que aconteceu com aquele coxo vai acontecer contigo agora. O que, pastor? Os seus pés e os seus tornozelos receberam força. Vou repetir. O que aconteceu com o coxo vai acontecer com você agora. Os seus pés e os seus tornozelos vão receber